Márcio, vamos voltar um pouquinho no assunto aqui, uma coisa que eu queria te perguntar. Conheço muito das pessoas da tua equipe de muitos anos também, né? E eu queria extrair um pouquinho dessa tua expertise, porque assim, ó, tá, beleza. Como é que faz para um vendedor ficar 10 anos? 5 anos, né? Claro que não tem receita de bolo, às vezes o que funciona na Márcio não vai funcionar na loja do João, isso é fato, né? Mas na tua opinião, assim, se tu pudesse até falar para quem tá assistindo, cara, qual que é o segredo? O segredo é tratar as pessoas bem, o segredo é sempre deixar muito claro as metas, o segredo é ter reuniões, Salário. ou tu vai dizer, salário, ou tu vai dizer, não, eu não faço reunião na minha empresa. O, o que que são os dois, três fatores que tu acha que são os principais para manter colaboradores satisfeitos e performando bem? Porque vocês são um case de sucesso, no meu entendimento. Assim, Caio, eu vejo isso como um conjunto de coisas. Vamos lá. O dinheiro é necessário para todo mundo. Então, se você puder pôr objetivos atingíveis e que tenham um retorno financeiro assim, a contento, pelo menos, ele é importante, né? Outra coisa também eu digo que é a harmonia entre o grupo, porque pessoas são pessoas, né? Então, assim, procurar deixar a coisa mais leve possível entre todos, funcionando de uma maneira mais agradável, fazendo com que lá na loja existem todas as pessoas têm suas funções, mas não é uma única. Então, assim, por exemplo, estacionar um carro, organizar a loja, tem quem faz. Mas se o carro está atravessado ali, se a pessoa está ocupada, o outro faz, né? Vou subir, vou entrar na loja, lá na escada tem um papel jogado. Tenho que O ideal é que eu retire aquele papel dali e coloque no lixo. Por que que eu vou ter que esperar alguém que vem varrer para. Enfim, é com essa ideia que a gente procura levar as coisas. Outra coisa que eu acho importante, tu tá num lugar que tu vai falar para o teu cliente, tu é o vendedor, estás falando para o teu cliente tal coisa. E se o teu cliente depois vier te cobrar aquilo que de repente não aconteceu daquela maneira, que tu esteja numa empresa que vai te respaldar. Porque naquele momento está o teu nome ali. O Caio que me vendeu. O Caio que falou. De repente a pessoa até teu conhecido, teu amigo, teu parente. Então, assim, ele não está nem comprando na marcha, ele está comprando com o Caio, por exemplo. Então, essa segurança a gente tem que dar para eles. Porque é importante ele se sentir assim, né? E claro que o bom ambiente de trabalho, trocar ideias, combinar as coisas. Eu entendo que nada deve ser totalmente imposto sem ouvir ambas as partes, né? Então, por exemplo, coisas que a gente procura se entender e até cobrar muito um do outro. Combinamos um detalhe. Então, vamos fazer a negociação sempre dessa maneira, nesse sentido aqui. Daí, daqui a pouco, aquilo acontece diferente. Então, vamos lá, por que aconteceu diferente? Mas também não é chegar lá e brigando com a pessoa. Vamos entender por quê. Às vezes pode ter uma razão. Porque eu entendo que o combinado não é caro, é justo, né? Então, para fazer diferente do combinado, você tem que recombinar. E isso no automóvel, ainda mais que a gente vende produtos já usados, né? É muito, assim, é muito na linha, tem que ser muito exato isso, porque senão ele não funciona. Se uma pessoa que está atendendo tiver um tipo de trabalho e outro tipo de trabalho, as coisas não vão funcionar igual. Então, como todos ali entendem que a gente tem combinados e que aquilo funciona igual para todo mundo, é uma das coisas que eu penso que agrada a quem está ali, agrada ao colaborador, agrada a pessoa que está ali com a gente, né? Esse dia a dia, como é uma empresa pequena, a gente está toda a vida juntos, né? Então tem a hora da descontração também, que é agradável, tem a hora do café, tem a hora do sério, tem a hora que, né, tem tudo isso. Mas a seriedade, de um modo geral, não precisa ser com a cara fechada, franzida, olhando feio, não. Seriedade pode ser rindo, batendo papo, mas sério, né? Então, assim, eu entendo que um conjunto dessas coisas, né? Principalmente você poder fazer com que o teu colaborador tenha segurança na empresa de que aquilo que ele está passando ao cliente que ele está atendendo é o que vai ser feito, né? Então isso é uma das grandes coisas. Claro que a remuneração é tão importante, ou mais ainda, né? Porque todos têm contas a pagar e têm seus objetivos na vida, né? Então aquela coisa assim é interessante. Outra coisa, rotinas que a gente cria e que funcionam automaticamente. Isso é bom para todo mundo. Então eu sei que vai chegar lá tal hora na loja, os carros já estão abertos. Eu sei que o café vai estar feito, mas isso é automático, né?
Então, assim, aquele outro que, por exemplo, é responsável pelo café, vamos dar um exemplo, e que não pôde estar ali naquele momento por algum motivo, foi atender algum cliente, então ele mesmo já tem que achar alguém para substituir ele. Não pode faltar ali aquele produto, né? Por exemplo. Então, esse tipo de combinado entre todos dentro da empresa, quando ele é ao natural até, quando ele é leve, faz com que a pessoa se sinta bem. É lógico que não sei a cabeça de cada um, né? Mas eu imagino que quem está muito tempo com a gente, como todos ali, né, estejam de uma forma geral, né, porque gostam também, Sim. né? Assim, volto a dizer que no mercado de automóveis, a responsabilidade, porque a gente contrata pessoas corretas, né? Que é aquilo que a gente mais ou menos se alinha a eles, né? Então, aquilo que eles vão estar passando ao cliente, eles têm que ter o respaldo da empresa, como já falei antes, né? Isso é importante, porque imagina, tu tens um salário muito bacana, mas aí daqui a pouco tu fez lá uma coisa, daí o teu cliente vem, pô, cara, me ajuda aqui, daí tu vai lá, não, agora vai ser você que vai lá. Daí se for uma rotina, pode cansar essa pessoa. Ele não vai querer essa imagem dele para frente, né? E assim, a abertura da conversa entre todos, independente de quem é gestor, de quem está mais tempo, de quem está menos tempo, o respeito entre todos, são coisas assim que são fundamentais e que são importantes. Lógico, vez ou outra a gente tem que conversar com um, com o outro, porque, poxa, um já, não, mas eu já pedi, o outro não fez, e por que tal? Aí, claro, você tem que cuidar com isso, porque o sentimento das pessoas ele é muito assim no fio da navalha, digamos, né? É fácil de alguém ficar chateado com alguém. Sim. E aí já cria um ambiente ruim e vai totalmente contra a nossa ideia, né? É, ser gestor é trabalhar muito com pessoas, né? Falasse tudo. Então, assim, cara, é riquíssimo esse bate-papo, né? Só esses últimos 3, 4 minutos aqui, quem ouviu já pegou vários insights, mas assim, aqui a gente entrega o máximo que a gente puder. E eu vou mais fundo ainda na minha pergunta, tá? Tu deu um exemplo fantástico aqui de cultura de empresa, né? Pô, as pessoas se ajudam. Pô, se eu vejo um papel eu posso ajuntar, por que que eu não vou ajuntar? Se eu não posso fazer o café, eu arrumo alguém para fazer no meu lugar. Se eu tenho essa responsabilidade de fazer tal coisa, eu faço e tal. Qual que é o vendedor menos tempo tá contigo? Tu falou 7 anos? Não. Menos tempo, tá? A gente teve um menino que estava 8 anos com a gente e que saiu. Teve aí uma outra situação que ele saiu. Foi trabalhar no mesmo ramo, mas teve uma empresa próxima à casa dele que ele tinha dificuldade para vir e voltar, que ele foi trabalhar lá. E aí a gente promoveu um menino que era lá da lavação Tá. e que já demonstrava assim ter bastante capacidade, vontade, bem alinhado com o nosso pensamento. A gente treinou ele, ele agora vai fazer um ano mas ele já está conosco há 6 anos também, né? Na área de Legal. vendas ele está um ano. E aí o segundo mais novo já está há 6 anos na área de vendas. Tá. Porra, exemplos absurdos, né? Mas eu não quero pegar esse exemplo. Vamos pegar um exemplo hipotético. Tu contrata o João para ser teu vendedor. Ele começa amanhã. Como é que tu vais passar toda esse DNA da Márcio Veículos para ele? Tu tem alguma coisa escrita? Tu vai deixar ele em treinamento contigo uma semana? Como é que tu faz essa mágica acontecer? Que não é mágica, né? A gente já falou antes, mas assim, ou quando tu vê alguma coisa errada, Qual o tu para processo, e né? ensina ali na hora. Ou como é que é o jeito de vocês fazerem isso se perpetuar? Porque tu não Assim, vai lá bater com uma varinha e pronto, agora o cara sabe tudo. Não é não, assim. não, Como que é na prática mesmo? né? É assim, ó, a gente normalmente vai fazer isso com pessoas que você já observa que vão estar alinhadas com o teu pensamento, né? Ou muito próximo, ou tendo alguma coisa, sempre vai ter o que agregar. As pessoas trazem coisas, né, que nos agregam valores, né? Mas, por exemplo, a gente dá treinamento para eles, eu gosto de fazer isso, né? Aí eu tenho, por exemplo, o Marco lá, que tu conhece muito, então a gente divide as funções. O Marco sempre me apoia muito nisso, o Fábio e o Marcelo também, né? Então, assim, cada um deles meio que tem uma função dentro da empresa, além da área de vendas, uma ou duas a mais. Então, por exemplo, esse menino que a gente colocou para a área de vendas esse ano, fui passando para ele, coloquei uma mesa nossa perto dele, eu tô lá, agora eu tô menos, né? Fiquei perto, próximo dele, ele já sabe a rotina da empresa, mas ele estava fora ali da área de atendimento, né? Então, assim, daí o Marco passou várias coisas para ele, da área do Marco, por vários dias. O Fábio, porque o Fábio fotografa os carros, ajusta o pátio.
Daí o Marcelo também, que tem uma parte de sites lá e tal, que ele também mexe. E então assim, a gente foi se desenvolvendo. Só que além disso, da área de vendas, ele também tem uma rotina que é encaminhar os carros para manutenção, receber de volta, fazer os lançamentos financeiros da parte de manutenção, e também é com ele. Então tudo isso a gente teve que ir treinando ele. Daí o Rui também treinou muita coisa com ele nessa área de lançamento, de financeiro, né? Enfim, agora eu já me sinto totalmente tranquilo com ele. Vai fazer um ano que ele está nessa função. De dizer para ti que ele tem, assim, está alinhado e já trouxe muita coisa legal para a empresa, né? Anúncios no e-commerce de várias maneiras, que ele, na idade dele, realmente tem bastante fluidez na coisa, né? E, enfim, agora se eu fosse contratar alguém totalmente desconhecido, eu acho que seria um período para a gente estar próximo, bem próximo, e entendendo como essa pessoa se comporta, entendendo qual é o objetivo, né? Porque às vezes a pessoa pode se vender bem para ti num primeiro momento, depois não ser aquilo. É o que é o Então, mais comum, né? mas assim, volto a dizer, normalmente a gente ali contrata pessoas quando há mudanças, que ainda bem que são poucas, né, mas quando há pessoas que a gente já tem algum conhecimento, né? Algum conhecimento de vida ou familiar, para que a gente possa ter um pouco mais de segurança nisso. Não que a gente não possa contratar alguém novo totalmente, né? É, não seria nem certo pensar assim. Mas como é uma empresa também que não tem tantas pessoas, a gente tem mais facilidade nessa forma. Agora, claro, se a gente tivesse uma empresa com 200 pessoas, aí é uma rotina extremamente difícil, porque daí eu teria que delegar várias, ou eu ou o Rui, delegar várias pessoas para ter essa rotina de estar próximo daquele colaborador. Mas aí é aquele, como é que é aquele telefone, né? Que um fala uma coisa, outro outra, de repente chega lá na ponta diferente, né? Sim, com certeza. Mas não é difícil fazer isso, né, Caio? Tu sabe, tu tens a tua equipe, né? E vejo que com certeza ela está bem alinhada aos teus pensamentos. Não só aos teus pensamentos, as pessoas trazem coisas novas que vão te deixando mais completo ainda. Com certeza tu já passou por situações que tivesse que de repente desligar alguém que não era bem exato aquilo que tu queria para ti, né? Ou para o teu negócio. Mas eu imagino que você também vai se aproximar de pessoas que tu entenda que vai estar mais ou menos dentro do teu pensamento. Às vezes a gente demora um pouco para aprender isso, né? Mas o que o Marcos está falando é o que muitas empresas fazem hoje, inclusive nós na Altimus, e que num primeiro momento tem que ter o que a gente chama de fit cultural. Então por isso que tu tenta pegar uma pessoa conhecida ou que tu já conhece um pouquinho os trejeitos e tal, que é a própria questão do fit cultural. Se tem o fit cultural com a empresa, depois tu vai ver um pouco as questões técnicas. Porque tu pode contratar uma excelente pessoa técnica, mas se ela não tiver nada a ver com a cultura da empresa, não vai funcionar. Sim. Não vai dar certo, né? Se pega um vendedor que ele, sempre que ele olha um papel no chão, ele faz questão de nunca juntar. Tu acha que isso vai funcionar na tua empresa? Não vai funcionar. Eu acho que não. Porque assim, ó, a questão cultural, e aqui a gente não tá fazendo juízo de pessoa boa ou de pessoa ruim, mas de pessoa alinhada com aquilo que a empresa trabalha, né? A gente trabalha muito forte isso dentro da Altimus e a gente tem inclusive um guia de cultura que fala como é que é na Altimus a coisa, né? E não é porque a gente tem isso escrito, para nós funciona, para o nosso público, nossos colaboradores funciona isso está escrito. Mas tu acabou de dar uma aula de guia de cultura, de manual de cultura que não precisa estar escrito e que funciona muito bem. Prova disso é colaboradores há 7 anos, há 10 anos, há muito mais. Então, cara, fantástico, Márcio. Mais uma vez, parabéns aí por isso. E eu acho que é assim que funciona, né? Então, uma dica para quem está nos assistindo, cara, faça uma contratação que tenha esse fit com a empresa. Depois é a questão técnica. A gente vê no segmento de veículos, falo que já melhorou bastante, mas a gente ainda vê muito no segmento assim, preciso de um vendedor. Tá, me indicaram o cara lá. Beleza, conversa 5 minutos com o cara e contrata. Cara, nenhuma entrevista não faz. Isso vai dar errado? Não sei, mas a probabilidade de dar errado é muito grande, né? Então acho que é fantástico essa pesquisa que vocês fazem para tentar trazer alguém que vocês já conheçam e tal, que vê se tem fit mais com o negócio da marca. Com certeza está no caminho certo. Sim, sim.